Deixa eu colocar nessa resenha também o Samuel Venâncio, nosso colunista de O Tempo Esportes, que ontem falou, né, sobre o Rafa Silva, agora tudo oficializado. Tem algum detalhe ainda em respeito a essa contratação que o Cruzeiro faz ou refaz? Você gostaria de acrescentar, Samuca? Um abraço, bem-vindo, boa tarde. Fala, Pedro, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. É que o Rafa Silva, de novo, ele abre mão de alguns milhões que ficam aí pelo caminho com o contrato que ele tinha de mais uma temporada com a equipe do Jeonbuk, mas eu conversei até com algumas pessoas próximas ao Rafa Silva e ele tá muito feliz, porque o Rafa Silva, quando ele veio pro Cruzeiro, ele veio dentro daquela ideia, tava no momento de pandemia, ele teve uma lesão muito séria no joelho e ele veio para se recuperar, então teve um salário simbólico ali num primeiro momento, no ano de 2022, se recuperou, mas ele teve alguns problemas, o que é normal também quando um atleta fica um longo período inativo. Aí ele teve problema muscular, teve um problema no pé e terminou a temporada com aquela lesão que ele teve lá no jogo contra o Sport. Mas se a gente pegar o Rafa Silva de 2022, ele teve uma média de 1 gol a cada 60 e poucos minutos, porque ele entrava quase sempre no decorrer da partida. O Edu era o titular naquele ataque do Cruzeiro e mesmo assim ele fez 6 gols, deixou uma ótima impressão e o Cruzeiro naquela época até tentou a permanência, só que o que acontece? Quando a temporada estava ali faltando uns 3 meses aproximadamente, o staff do jogador procurou o Cruzeiro, naquele momento não teve conversa e aí chegou essa proposta do Jeonbuk, que era valor aí que futebol brasileiro não paga. E o Rafa Silva assinou um pré-contrato. Quando o Cruzeiro foi conversar, a história já estava decidida e ele foi para a Coreia do Sul. Surgiu uma oportunidade no meio do ano, mas não avançou e agora deu tudo certo. Ele pediu a rescisão de contrato lá, assinou com o Cruzeiro 1 ano, não tem opção e a informação até que eu tenho é que no meio do ano as partes vão sentar e conversar. Se o Rafa Silva estiver bem, sem algum problema físico, indo bem com a camisa do Cruzeiro, eles prorrogam este vínculo. Ou, dependendo aí, se estiver numa campanha normal, aí vamos ver, deixa pro final do ano, mas o jogador está muito motivado, porque agora sim, depois de um bom tempo, ele vai ter uma pré-temporada com 100% fisicamente, porque nem lá no Jeonbuk foi possível, porque ele terminou o ano fazendo uma cirurgia, então ele passou um tempo se recuperando até voltar a jogar. E ele estando bem fisicamente, eu não tenho dúvida nenhuma que será uma opção interessante aí pro Cruzeiro ao longo da temporada. Ô Samuel, difícil imaginar que o Rafa Silva não teria tido muitos minutos e não teria ajudado bastante nesse problema que o Fred citou do time não fazer gol se tivesse permanecido para 2023, hein? Ah, não tem dúvida nenhuma. Teria feito aí bons gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Teria ajudado muito, porque o Rafa Silva, a parte técnica dispensa comentário, né? Explosão, finalização, não teve bons números lá na Coreia, mas o Rafa Silva, antes de vir pro Cruzeiro, na Ásia, ele fazia gol de tudo quanto é jeito. Então ele quer buscar essa retomada também, tendo essa chance de novo agora aqui no Cruzeiro, mas concordo com você, teria ajudado muito aí, se o Rafa Silva tivesse, eu tenho certeza absoluta que o sofrimento não seria do jeito que foi aí nessa reta final. Concorda, Seabra? Concordo sim, eu acho inclusive que o Rafa Silva com o Matheus Pereira e com o Arthur Gomes pode dar um resultado legal ali, principalmente com o Matheus Pereira, que é um jogador de mais habilidade, dá um tapa na bola, coloca toque rápido, e o Rafa Silva também é um cara de muita velocidade, de toques curtos também, a gente viu isso aí quando ele passou aqui, o Samuel lembrou bem o ataque do Cruzeiro, era o Edu, né, com Bruno Rodrigues e o Luvanor, então o Rafa Silva pouco era titular, né, mas entrava sempre, era muito aproveitado pelo Pessolano, era quase que um 12º titular. Eu acho que vai acrescentar muito para esse ataque do Cruzeiro aí. Eu acho que é um jogador que chega motivado, é um jogador que chega querendo mostrar a bola, conhece a casa, a torcida conhece, vai começar o ano, né, com uma pré-temporada, não vai ser aquela coisa de
trocar o pneu do carro com o carro andando e tal. Eu acho que tem tudo para dar certo aí essa volta do Rafa Silva. 5h53, Samuel Venâncio. E sobre Gabriel Veron, ontem a gente desligou o chamado aqui no Tempo Esportes, começaram a pipocar essas informações. O que é que você já tem de detalhes em relação a essa situação? E teve até um ouvinte aqui, ô Samuel, que eu vou pegar o nome, porque ele fez uma pergunta sobre o mercado também. É o Paulo Malaquias, perguntando sobre o Fernando, volante do Sevilha, que a gente falou nele ao longo da semana já aqui em O Tempo Esportes também. Essas duas situações em específico, o que é que você pode falar pra gente sobre elas até o momento do que você apurou, Samuca? O Fernando, o volante do Sevilha, vai ser um jogo de paciência. O Cruzeiro mantém um interesse muito forte, conversas já há um bom tempo. E o jogador, ele pediu a rescisão de contrato com o Sevilha, só que ainda não saiu. Isso pode se arrastar aí até no início do ano. Vamos aguardar, né? Até esta sexta-feira se vem alguma novidade, mas ele dificilmente vai continuar no Sevilha. E pelo que a gente apurou aqui no futebol brasileiro, o Cruzeiro é o time, vamos dizer, com o interesse mais forte de ter o Fernando, de mostrar um projeto para o atleta. O Fernando quer voltar ao futebol brasileiro. Claro que a partir do momento em que ele rescindir com o Sevilha, eu acho que vai aparecer time de tudo quanto é lado, mas o Cruzeiro já vem com essa conversa aí há um tempo, não é de agora. Informação que a gente pode trazer aqui em O Tempo Esportes. Então, pode oferecer aí 2 anos de contrato, por mais que ele tenha 36 anos, mas é um atleta de uma carreira exemplar, né? Uma condição física também privilegiada. Então o Cruzeiro quer muito contar com o Fernando, mas isso vai, acho aí, pro início de janeiro. Isso deve dar uma arrastada, porque teve uma época um dirigente me disse o seguinte: contratar jogador bom não é da noite pro dia. Um ou outro até pode ser, mas aquele que é bastante disputado, o Vasco, por exemplo, falou no Fernando no meio do ano passado. Para essa janela agora, acho pouco provável, as informações que a gente tem. Mas isso aí, o Fernando estando no mercado, vai despertar o interesse de vários, só que quem chega primeiro costuma levar a melhor nessa história. Então vamos seguir acompanhando. E sobre o Gabriel Veron, aí a informação até que circulou ontem, né? E aí começa a buscar mais detalhes, é que o Veron já deu o aceite para o projeto do Cruzeiro. Ele entende que aqui no Cruzeiro terá o espaço para retomar aquele futebol que fez o Porto pagar 10 milhões de euros ao Palmeiras para ter o Gabriel Veron, e tem 21 anos, né? Ele não conseguiu se firmar lá no Porto, mas tem um potencial absurdo que todo mundo sabe. Agora, o Cruzeiro faz essa aposta, vai assumir o salário do jogador, 1 ano de empréstimo, uma opção de compra aí de 10 milhões de euros, que tá com 21 anos ainda, né? O Porto não ia emprestar e colocar opção de compra de 3 milhões de euros, né? 3 milhões de euros tá comprando é jogador de 30 anos hoje no mercado. Mas ainda faltam trocar os documentos, faltam os documentos assinados para que tudo dê certo, mas está muito bem encaminhada a vinda do Gabriel Veron. E conversando com algumas pessoas, o maior desafio para ele dar certo aqui no Cruzeiro será a cabeça. Colocar a cabeça no lugar. Todo mundo sabe que é um craque de bola, mas se a cabeça não estiver no lugar, aí, meu amigo, não vai funcionar. E o Cruzeiro quer resgatar isso. Primeiro na parte física, porque ele teve algumas lesões, também o mental. Se isso tudo estiver funcionando, o Cruzeiro terá um baita jogador na temporada de 2024. 21 anos, né? Jogador que foi sensação aqui no futebol brasileiro, como o Samuel Venâncio citou, o Gabriel Veron. Agora, Samuel, pra gente fechar, ontem você fez lá no seu canal uma live, né? Falando sobre o mercado, recebeu jornalista de fora para falar um pouco sobre o Larcamon também. O que é que você já tem de novas impressões, de novidades assim em relação ao treinador do Cruzeiro? Já tá se sentindo um pouco mais íntimo, já tá chamando de Nico e tal? Eu tô sentindo que você já tá sabendo mais informações aí sobre o Larcamon. Não, Pedro, o Nico eu vou adotar só pra... Eu já falei Larcamon, outro dia eu falei aí, Larcamon é o certo, né? Mas eu falei Lacarmon, eu usei um outro termo aí, o Rafa Nobre é que corrigiu, então eu vou falar só Nico, é o jeito que os jogadores chamam, então já fica ali tudo em casa.
Mas o que deu pra perceber do trabalho, né, que é um cara que é 100% intensidade, né? Aquele time em cima, marcação em cima. Eu trouxe aqui esses dias que o Romero tinha me falado, o Lucas Romero, que quem não correr não vai jogar. Claro que tem jogador ou outro que ele pode ser intenso de uma outra forma, né? Mas no geral ali é time com intensidade, marcação alta. Isso é um desafio também, porque o calendário brasileiro é uma loucura, né? É meio de semana, final de semana, é 3 meses de estadual, enfim. Mas o Nico aí tá, pelo que a gente tem buscado de informação, ele deve chegar aí no início de janeiro, né? A pré-temporada começa no dia 5, mas ele tá muito empolgado e já participa agora, né? Do processo de montagem do elenco, das peças que o Cruzeiro ainda vai buscar no mercado. Então tá participando de tudo desde que a negociação avançou bem pro Cruzeiro, aí depois o Cruzeiro acabou fazendo a oficialização. Muito bem. Algo mais, Samuca, que você gostaria de acrescentar nesta quinta-feira? Tá todo mundo aí na expectativa sobre Everton Ribeiro, né? Tem reunião com o Flamengo, aí uma hora a informação que chega é que tá distante a renovação lá, outra hora é que o Everton Ribeiro quer ficar no Rio de Janeiro, que não quer deixar o Rio, família adaptada, e o Cruzeiro só tá ali, ó, como diz lá em Araçaí, tá de butuca nessa reunião, esperando. Se o Everton ficar no mercado aí, o Cruzeiro parte com tudo para tentar a volta do jogador que arrebentou em 2013 e 2014. Muito bem, me despeço então do Samuel Venâncio, a gente volta a se falar amanhã aqui em O Tempo Esporte, Samuca. Fechou. E o Fred falou aí sobre artilheiros, goleadores, atacantes, é o tema da minha coluna em O Tempo Esportes, sai também amanhã no impresso, porque essa ausência de gol, ela não incomodou só a torcida não, incomodou muito, principalmente o Ronaldo. E até pegando um gancho daquela entrevista, ele falou, parece até contraditório, o dono da SAF do Cruzeiro, um dos maiores centroavantes da história, e o time dele não tem um goleador, né? Então, eles vão ao mercado, não vai parar aí no Rafa Silva, pelo menos mais um centroavante aí, porque o Cruzeiro quer dar jeito nessa história em 2024.